A maquiagem de hoje, ela é em tons de rosa, de roxo. E é um tipo de maquiagem que você pode fazer pra um cliente que vai pra festa, que vai pra um casamento. Enfim, dá pra usar em várias ocasiões. E é um tipo de olho também que dá pra usar em vários tipos de olhos, tipo olhos pequenos, olhos com pálpebra caidinha, dá pra usar bastante. E aí é só você ir mudando as cores no seu atendimento, então dá pra fazer várias maquiagens com essa técnica. E eu espero muito que vocês gostem. Assistem. E vamos lá, eu começo limpando a pele dela com essa água micelar da Nivea pra tirar todas as impurezas do rosto, resquícios de maquiagem e tudo mais. E aí eu já vou para a parte da hidratação da pele, vou usar esse hidratante da MAC, que ele também tem a função de dar luminosidade à pele. Ele tem umas partículas meio rosa, sabe? Só que a segunda função acho que não funciona muito bem comigo, porque a maioria das peles que eu faço, elas são bem carregadas. Eu acho que para quem vai fazer uma pele mais leve e tudo mais, consiga dar esse efeito de luminosidade, mas eu só uso como hidratante mesmo, porque o negócio foi caro, então a gente tem que usar. E aí eu venho com o primer. E eu aplico primer na região testa, nariz e queixo, que geralmente são as regiões onde fica mais oleoso o rosto. E eu gosto de aplicar com esse pincelzinho aí da Vult. Hora da camuflagem, um corretivo verde que anula a tonalidade vermelha da acne. Minha mão, ela está super limpa, então por isso que eu tô aplicando com os dedos. E aí, gente, eu não aplico por todo o rosto, eu aplico mais onde a espinha ela tá mais vermelha, sabe? Onde a pigmentação tá maior. E sempre depois de qualquer corretivo colorido que você coloque no rosto, você tem que vir com o corretivo da tonalidade da pele dela, tá? Não pode ser um corretivo claro, tem que ser o mais próximo possível à cor da pele dela, para aplicar por cima, justamente para não ficar acinzentado, porque se você já vem com a base em cima do corretivo verde, vai ficar uma mistura aí, vai ficar um cinza, vai ficar uma cor, só não fica a cor certa. Então sempre venha com um corretivo por cima do colorido. E a base que eu vou usar é uma base de cobertura alta, que é a base da Bruna, e ela é um pouco grossa, então eu diluí um pouquinho com aquele diluidor da Fendi para deixar ela mais líquida e ajudar a render mais a base. Eu gosto de aplicar esse produto com o pincel língua de gato, porque eu acho que se eu venho direto com o kabuki ou direto com a esponja, ele suga muito do produto, então acaba que desperdiça mais. E aí eu vou dando batidinhas agora com a esponjinha. Essa daí é aquela queijinho que tem da Macrylan, que vem um pacote, vem com 5, não sei. Ela é maravilhosa. E vou fazendo isso por todo o rosto. E aí eu venho com um corretivo mais claro, também da Maquier, e vou aplicar no centro do rosto, que é justamente a região onde eu quero trazer mais luz. Então eu aplico testa, queixo, um pouquinho em cima da boca, nariz e também abaixo dos olhos. Eu geralmente aplico corretivo com o pincel mesmo, esses pincéis que são mais precisos, de cerdas sintéticas, que são mais duros. E aí depois eu venho com a esponjinha e vou esfumando todo esse produto. Lembrando que você tem que esfumar exatamente no local onde você marcou o corretivo, tá? Onde você marcou lá, não vai puxando esse corretivo pro resto do rosto todo, senão não vai ter efeito. E aí eu venho com o mais escuro, que é o cacau, também da Maquier. E o pincel que eu uso, gente, é um pincel que várias vezes já apareceu por aqui, vocês me perguntam muito. Ele é Xing Ling, só que ele vem em um kit onde o vendedor não tem mais o que eu comprei, então eu não sei se ainda tem. Deve ter, mas deve ter outro vendedor. Mas tem marcas como a da Makeup, que tem dele e tudo mais. É um pincel cônico de cerdas naturais. E eu faço as marcações testa, laterais e nariz. E eu não faço aquelas marcações com corretivo mesmo, sabe? Aquelas fininhas que a gente vê assim no Instagram, porque eu acho que o produto ele seca e fica mais difícil ainda de você esfumar. Então, como a gente quer praticidade, eu já venho com um pincel grandão mesmo e já esfumo, já faço todo o trabalho. E aí eu vou selar o corretivo com esse pó compacto. Eu acredito que quando a gente usa o compacto, a cobertura ela fica melhor, sabe? E eu tenho a sensação de que ele sela melhor esse produto do que o pó solto. Mas se você só tiver o solto também fica ótimo, não é um problema. E aí eu selo só essa parte abaixo dos olhos e depois é que eu venho com o pó solto para selar o restante do rosto inteiro. Esse que eu tô usando é um da Vichy, eu tô testando ele ainda, é um pozinho branco. E aí eu aplico com esse pincel da Macrylan, que eu acho ele maravilhoso, e vou aplicando por todo o rosto para deixar essa pele bem mate. Venho com um blush da MAC para selar também, para reforçar um pouco a cor dos contornos, que quando a gente aplica o pó, sai um pouco, sabe? Ele vai clareando. Então eu venho reforçando todas as regiões onde eu apliquei.
nas bochechas, na testa e tudo mais. E eu vou usar esse blush aí da NYX, gente, que ele não tem uma pigmentação muito forte. Então, a proposta mesmo é essa, para que o blush ele não fique muito carregado, fique só uma corzinha mesmo. E eu vou aplicando diretamente em cima das maçãs do rosto. E aí eu já aplico também o Fix Plus, que ele ajuda um pouco a tirar esse aspecto de pó, sabe, muito carregado do rosto. Começo a fazer a sobrancelha dela com essa pastinha da NYX, que eu adoro, pra mim é uma das melhores. Ela é um pouco grossa, então sempre eu tô diluindo ela. E começo a fazer a parte de baixo, pra depois vir com o contorno de cima, bem normal, gente, não tem muito mistério, e preencho. Logo após isso, eu venho com um corretivo e com um pincel de cerdas sintéticas pequenininho e vou fazendo aquele corte abaixo da sobrancelha, que é ótimo para quando a cliente ela não tá com a sobrancelha feita, que tem aqueles pelinhos do lado de fora, e aproveito e aplico por toda a pálpebra para servir como fixador de sombras. Não aplica muito produto, tá, gente? E aí eu vou usar a paleta da Tarte, a primeira sombra vai ser essa, depois vai ser essa que eu tô mostrando, depois vai ser essa mais roxinha, mais escuro. E depois vão ser essas duas aí. Eu meio que apontei errado, mas a primeira é de baixo, que é a bege. E depois eu vou usar essa rosinha. Todas as sombras são opacas, tá? E aí eu começo com o pincel 135 da Dai, que é um pincel maior. E com aquele roxinho mais claro. E vou aplicando por todo o olho, começando da parte externa, levando toda essa sombra até a parte interna. Com movimentos circulares, gente, o pincel bem leve, não coloca muita força do pincel no olho, porque pode ser que fique marcado sua sombra e fique mais difícil ainda de você esfumar. E esse é o esfumado arredondado, então leva essa sombra até lá embaixo e não para diagonal. Troco de pincel, porque eu vou usar uma sombra mais escura, e essa sombra eu vou esfumar só até a metade do olho, tá? Ela vem da metade e volta com movimentos circulares também e um pouco mais abaixo do que a primeira. Coloquei meu aí em câmera lenta para dar para ver melhor. Tô pigmentando mais ela um pouquinho, porque eu quero que ela fique um pouquinho mais escura, com a mesma sombra que a gente tava usando, só pra ficar mais escurinha. E agora que eu venho com a mais escura, que é aquele roxinho mais escuro, e também vou esfumando no cantinho, só que mais no canto ainda, porque a gente tem que saber que tem aquele degradê, do mais claro até o mais escuro. Então a primeira foi mais lá dentro, a segunda mais até a metade, e a terceira só no cantinho. E aí eu já venho com a sombra clarinha em toda a pálpebra móvel. Na verdade, ela vem só nesse início mesmo. E geralmente essas sombras que são opacas, elas são bem chatinhas de fixar. Ela meio que esfarela um pouco. Não sei se vocês também têm esse problema. Então eu vou aplicando de pouquinho em pouquinho para ver se ela fixa bem. E aí eu já venho com aquela rosinha que eu mostrei, que foi a última, só nessa região aí do meio. Só para fazer uma transição bonita entre a mais clara até o roxinho mais escuro e sempre vá dando batidinhas, nunca esfregando a sombra no olho, tá? E aí, para ter o degradê, eu tenho que voltar com o pincel mais escuro que a gente usou, da sombra mais escura, e só dar uma arrastada de leve, gente, só para fazer aquele degradê, do mais claro até o mais escuro. A sombra que eu tô usando é a mais escura mesmo. E eu vou fazendo assim, bem de leve, real. E aí eu vou usar o fixador de glitter da NYX, com esse glitter da MAC maravilhoso. Começo aplicando, gente, só no centro do olho, tá? Esse fixador vai ficar aí só no meio. Então eu vou dando batidinhas e depois eu vou aplicando e ele fica um efeito muito lindo, sério. É muito bonito esse glitter. Delineado, simples, reto, sem mistério, sem nada. Tô usando delineador líquido para ser mais prático. E vou aplicando até o finalzinho. Não precisa fazer um delineador aí nesse final bem certinho não, porque a gente vai esfumar agora. Então eu venho com a sombra preta, um pincelzinho mais preciso e vou fazendo uma bolinha, gente, lá no cantinho do delineado. Bem pequenininho mesmo, só para cobrir esse finzinho, não tem mistério. Começo fazendo a parte inferior dos olhos. Vou usar as duas últimas sombras roxinhas que a gente usou, a média com a mais escura, e vou aplicando por todo o olho, com esse pincelzinho de esfumar pequeno, que também é Xing Ling. E aí também venho com a mais escura, para dar mais profundidade a esse olhar, para deixar ele mais escuro. E também aplico de fora até lá dentro. Logo após isso, eu venho com um pouquinho da sombra preta e vou aplicando também no cantinho do olho, tá? Do mesmo jeito que eu apliquei as outras. Máscara para cílios. Lápis de olho na linha d'água. Esse lápis que eu tô usando é o da Avon. Eu amo esse lápis, muito pigmentado mesmo.
e aplico da metade do fim até o início. E agora, hora do batom, eu já apliquei os cílios postiços. Primeiro eu aplico um lápis de boca, que eu acho que facilita muito na hora da gente aplicar o batom. E aí eu tô usando esse é da Anairana, ele tem um tonzinho mais marrom. E o batom que eu vou usar é esse da Mariana Saad, que ele é muito lindo, gente. Batom é aquela coisa que vocês já sabem. Segura na mão de Deus e vai, fia, porque realmente é um babado. Então, essa cor maravilhosa, eu tô amando os batons da Mariana, tô achando, assim, incríveis. Hora do iluminador, claro que não pode esquecer, né, minha gente, que tem que tacar brilho nesse rosto pra ficar bonito. Aplico nas maçãs, a paleta que eu tô usando é aquela da Anastasia, que vocês já conhecem. E vou aplicando o rosto todo pra dar brilho em tudo. E espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Comente aqui embaixo, converse comigo, se inscreva no canal, curta esse vídeo. E é isso. Beijos. Tchau.